Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma sessão deste ciclo de Poesia em Debate mais Open Mic. Em primeiro lugar, quero agradecer aqui ao nosso público presente. Muito obrigado por terem vindo a assistir a mais esta sessão em que vamos falar um pouco sobre poesia e música. Em segundo lugar, agradecer a presença do nosso orador. Boa tarde, Luiz, tudo bem? Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui hoje, tá? Prazer é nosso. E por fim, agradecer à FNAC por mais uma vez acolher esta iniciativa. Então, o que é que nos traz aqui hoje? Este encontro sobre poesia e música é a 8ª sessão do ciclo Poesia em Debate mais Open Mic, que é um ciclo temático de conversas onde a poesia é o centro da discussão. Todos os meses pretendemos ampliar as conexões entre o discurso poético, os maiores desafios do mundo contemporâneo e as grandes questões da humanidade. Desta forma, esperamos mostrar como a poesia pode estar em todo o lado, ainda mais onde menos se espera. Vou então agora apresentar o nosso convidado, o nosso orador, Musashi RB, ou seja, Rian Santos Ribeiro. Exatamente. É poeta, escritor, compositor baiano, natural de Lauro de Freitas, com uma trajetória moldada pela resiliência e pela transmutação da realidade através da arte, iniciou o seu percurso na linguagem musical aos 11 anos. Atualmente radicado em Portugal, dedica-se à exploração da palavra como eixo de autodescoberta e investigação existencial. A sua escrita, marcada por uma densidade psicológica dostoiévskiana e por um olhar atento à condição humana, procura o nexo entre o sentimento bruto e a precisão da linguagem. Mais do que um artista, Musashi define-se como um observador do âmago humano, utilizando a poesia e a melodia como ferramentas para esculpir a evolução pessoal e o pensamento crítico no mundo contemporâneo. Portanto, tudo a ver com o que discutimos aqui nestas nossas sessões. Vamos então dar aqui início ao debate, neste seguimento. E a primeira questão que eu te coloco é a seguinte: o que é a poesia? Em que sentido poesia e música se relacionam? Bom, anteriormente, antes da gente começar a gravar e se apresentar aqui, eu estava comentando com o Luiz sobre esse sentido da melotopeia, né, que é a melodia pela lírica, né, pela escrita. E quando conseguimos encontrar a semântica das palavras em BPMs, né, que na música nós dividimos o tempo dessa forma, é interessante porque conseguimos abranger, né, a palavra de uma maneira que consiga adentrar em mais bolhas sociais, por assim dizer. Porque a poesia, ela não é somente, como posso explicar, não é somente falada, ela é cantada, ela é sentida, né? A poesia ela não está somente em palavras ritmadas, mas também em textos, que se você às vezes tirar um trecho ali, você vai sentir aquela potência, né, do texto. Então, eu acho que a poesia ela se encontra nesse viés com a música, nesse sentido, seja de espalhar, né? E vamos ser sinceros, a composição em si ela é uma poesia, né? Independente se está falando sobre tal tipo de coisa, sobre gênero A ou B, ela ainda em si está muito potente na base da poesia, né? Então, sim, a música ela é ela é subjacente da poesia. E de que modo é que a poesia, no teu caso específico, se reflete nas tuas criações artísticas? Ou seja, como é que o processo de composição, especialmente no que diz respeito a esta articulação entre letra e melodia, decorre? Olha, Luiz, isso é muito interessante porque assim, eu já tenho 10 anos escrevendo, né? Vamos puxar aí para uns 11 anos que vai fazer. E quando eu comecei a escrever, eu escrevia a música, entretanto, inclusive foi na escola, foi no prezinho. As professoras elas olhavam e diziam: não, isso aqui é um poema. Isso aqui você pode tirar de qualquer coisa, colocar ali para você falar na frente do pessoal e as pessoas vão reconhecer como poema. E quando eu descobri que a minha parte mais potente, né, a parte que tem mais voz ali era esse lado coloquial, em conseguir trazer as pessoas para próximos de mim, nessa meio eloquente das palavras, foi aí que eu percebi que a poesia ela era uma parte integral da minha parte artística, né? E hoje eu consigo
colocar ela, ampliar ela tanto para a música quanto até mesmo para seja um gênero de narrativa que até mesmo nisso, né, em um romance, em livros científicos, ficções, conseguimos aplicar a poesia ali, né, colocar aquele ritmo para fazer com que o leitor, com que a leitora possam se prender ainda mais, né, na leitura. E como é que há uma questão importante para ti, que é da transmutação da fala, ou seja, como é que podemos então introduzir esta questão, como é que se passa da lalação ao significado de um lá, 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 para como é que entra aqui depois as palavras, não é? A dar, ou Verdade, seja, verdade. parece que palavra e melodia e som, parece que há ali uma combinação perfeita, não é? Um encaixe. Com certeza. Mas som e palavra, significados, parece que são coisas de reinos opostos, não é? Ou de reinos diferentes. Verdade, Como é que elas verdade. conseguem comunicar? Verdade. É interessante porque se nós formos analisar, né, a história humana, né, os primeiros hominídeos, Luiz, vamos observar que a fala, temos a escrita não tem menos que 5.000 anos, cara, e temos aí muitos anos atrás de história, né? E imagine quanta história, infelizmente, nós não temos documentada. E a palavra, ela é interessante por conta disso, por conta de nós conseguirmos passar a nossa carga hereditária por meio dela. Então, a poesia, eu tenho, né, no caso, já é uma concepção uma concepção intrínseca minha de que a poesia ela surgiu por conta disso, por conta desses contos, dessas lendas urbanas que eram contadas antigamente para poder, por exemplo, explicar para um jovem hominídeo, né, de que ele não poderia adentrar naquela caverna porque teria um monstro mau ali, né? E às vezes o conto poético, ele também traz isso consigo, traz essa responsabilidade, né, de você passar a sua cultura, né, a sua gene cultural adiante. Então, essa coisa de lalação, conseguimos transmutar, né, essa transmutação humana que nós temos hoje nas palavras escritas, digitais, cantadas ou cantaroladas, como você fez anteriormente. Exatamente. E, a teu ver, o que é que o poema acrescenta à música cantada em comparação, por exemplo, com uma música exclusivamente instrumental? O poema, podemos dizer que ele confere mais riqueza lírica à canção? Eu diria que, quando nós falamos de poesia ou composição, né, no geral, temos que analisar alguns fatores. Por exemplo, a música em si, ela não requer a lírica, né? Como você falou, às vezes a melodia já é o suficiente. Por isso vem aquele conceito da lalação, né? Porque às vezes até se fala lá, 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 lá. É algo poético, é algo que você ouve e aí é eufônico, né? É suave, não tem aquela cacofonia. E quando nós falamos isso de música, a música ela consegue traduzir a poesia em várias formas, em várias vertentes. Por exemplo, eu posso falar sobre amor e sobre o ódio em uma mesma linha, né? Só basta a pessoa saber concatenar. Então, é isso que eu digo que é interessante da poesia na música, é que a poesia lhe dá uma oportunidade de você saber montar, né? Você ter o léxico de palavras que você consiga montar ali de uma maneira que fique mais enxuta, mais coesa, para que a gente consiga explicar sobre essa garrafa sem precisar colocar um texto inteiro, entendeu? Que às vezes em uma palavra você consegue sentir o contexto. E é isso que eu acho interessante da poesia na música. E, ou seja, a própria poesia ela é mais ampla, tem uma abrangência mais ampla do que o poema, do que o texto, não é? Porque lá está, uma música instrumental, um simples instrumental pode ser ele mesmo poético. Exatamente. E o que é que torna esse instrumental poético, não é? Sem ser o texto, o que é que torna o texto e o instrumental poético, que característica que há em comum que nós consideramos poética, que nos faz olhar ou ouvir e dizer isto é poético? Eu acho que é interessante nós analisarmos isso com sentimento, né? Porque poesia é sentimento, é sentir. E quando a música, até mesmo somente o instrumental, consegue traduzir um sentimento de paixão, né? E faz com que as pessoas possam se identificar ali, então já alcançamos esse estágio que é artístico, né? De trazer o sentimento, não somente a lógica. E quando falamos de poesia, eu analiso muito esse lado de sentimentos, principalmente quando falamos de dor, porque o poeta ele precisa sentir um pouco dessa dor. Não estou falando somente dor física, né? Tem dores que, inclusive no livro que eu lancei, que se chama O Poeta Morto, eu falo sobre isso, falo sobre a dor que não é necessariamente física e nem psicológica. A dor, às vezes, da saudade, a dor, às vezes, do amor, né? Porque amar dói. Então,
o poeta, o artista, ele tem que identificar o sentimento e obrigatoriamente ele tem que saber utilizar disso para cativar, seja o seu público, ou seja, talvez traduzir o que ele sente, porque o mais difícil na poesia não é você escrever palavras. Palavras, existem formas de a gente escrever elas e soar bonito. O difícil mesmo é você conseguir traduzir, né? É essa palavra, é traduzir, é transmutar. Então, é complicado, mas não é impossível. Por isso que é importante não somente ouvir música, Luiz, mas também ler, viver, o eu empírico, né? Às vezes a gente está aqui observando essas pessoas maravilhosas, inclusive, e a gente aprende muito, né? Às vezes ver que um rapaz está aqui observando a gente é algo bonito, é algo que, se a gente saber traduzir, vai conseguir trazer o sentimento deste momento, percebe? Exatamente. E qual é, para ti, a responsabilidade ética, se ela existe, do compositor ao escolher as palavras e a melodia para uma canção? Olha, referente a essa responsabilidade ética, podemos ir para uma área que é bem sensível, inclusive, né? No Brasil isso é muito discutido por conta dos gêneros e, infelizmente, sabemos que isso acaba ocasionando muito nessa marginalização, não é? Só que poesia ou a lírica em si, a responsabilidade que eu gosto de aplicar e o que eu sinto que nós temos que ter é sobre o que é passado. Se você quer fazer com que o seu leitor, com que a pessoa que vai absorver aquilo, se ela quer absorver de um lado de uma forma boa, algo que pode até ser mesmo negativo, por exemplo, falar sobre morte, mas não de uma maneira que seja lúgubre, né, funesta, para induzir a pessoa a fazer o ato, né, mas sim falar sobre morte de uma maneira que às vezes faça a pessoa refletir sobre o valor da vida, né? Então, essa responsabilidade ética é isso, como é que eu posso trazer algo bom mesmo que o produto bruto seja provindo de algo ruim, percebe, Luiz? Nós vemos, por exemplo, atualmente, e não só, muitos músicos e muitas músicas que são modelos para as pessoas, artistas que influenciam as outras pessoas. Achas que a poesia ainda tem atualmente este poder ou já o perdeu definitivamente para a música? Sobretudo a relevância, não é? A relevância da poesia em comparação com a música. Olha, a poesia ela não perde essa relevância, até mesmo porque, se formos olhar por um lado lógico, conseguimos encontrar o quê? Que antes de qualquer coisa, temos que olhar primeiro o que foi ali, o bruto, né? Um exemplo, para nós fazermos ciências, a gente tem que olhar a filosofia por trás dela, né? Então, para fazer música, temos também que entender por quê, como e de qual forma é a melhor maneira de conseguirmos encaixar essa música. E a poesia ela tem essa parte importante. E até mesmo se nós formos olhar agora numa área já em campo, né, se formos analisar, a poesia ela ainda é muito relevante. A poesia ela é a forma mais bruta que o ser humano tem de conseguir mostrar a sua arte sem a necessidade de terceiros, seja um instrumental, seja uma banda, porque eu já observei várias vezes, inclusive, pessoas que fazem rodas na praça, pessoas que estão nos comboios, eu já fui uma dessas pessoas, e eu vejo aonde a aplicação da poesia se encaixa, que é nessa parte mais crua, Luiz. É aquela parte onde não precisa de cabos, de fios, não precisa de um mixer ali para podermos fazer, né? Às vezes a gente tem um microfonezinho para fazer mais barulho, e quando a gente não tem esse microfone, nós fazemos o quê? Nós aumentamos o tom da voz. Então, sim, a poesia ela ainda é muito potente nos dias de hoje, e ainda vai ser doravante, né? Oxalá. Exato. Tem que ser. O que se perde e o que se ganha quando um poema é musicado? Ou seja, como é que há aqui esta relação de perda e ganho ao musicarmos um poema? O ganho é porque você, ao encaixar o poema em uma métrica, temos mais facilidade, como você falou, né, que a música hoje é um modelo para muitas pessoas, não somente jovens, mas pessoas que se identificam de gênero específico, com tal tipo de batida que envolve ela com tal sentimento. E esse ganho que a poesia consegue trazer na música é interessante por quê? Porque você vai estar mostrando a arte poética, só que, entretanto, de uma maneira que consiga adentrar com mais facilidade, né? no ouvinte, na vida das pessoas. Agora, a perca, cara, essa parte é um pouquinho chata porque, assim,
quando nós colocamos um espaçamento, né, na música, tem tempos, e esses tempos, como eu falei, que são as métricas, são os BPMs, acaba fazendo com que nós tenhamos que minar muitas das palavras, né, para poder se encaixar. O que, às vezes, em uma poesia eu consigo destrinchar ali de uma maneira maravilhosamente perfeita, do jeito que eu queria, e quando eu vou tentar colocar isso em uma música, eu percebo muito isso, que eu tenho que deixar mais coesa a palavra, e, às vezes, é ruim, porque eu não queria. Por mais que eu consiga trazer a sensação ali que eu estava sentindo, não é a mesma coisa, né? A priori, não era o que era antes. Então, tem esse lado bom, que é conseguir fazer com que a pessoa se sinta ainda mais imersa naquilo. Entretanto, para o lado artístico, né, o antes da arte estar feita, né, tem essa parte aí que é chatinha, que é a perda significativa ali do que estava escrito. E como é que, por exemplo, a dimensão poética de uma música pode influenciar a sua pertinência ou a sua atualidade? Ou seja, como é que ela joga com as causas, com os valores que nós defendemos ou em que acreditamos no dia-a-dia e na atualidade atualmente? Com certeza. Bom, a poesia, ela existe de várias maneiras. Existe o poeta que é melancólico, né, um melodramático. Existe aquele poético mais guerrilha, né, que fala sobre as causas. E existe a pessoa que se identifica, que é alguém que consegue andar por ambas as áreas. Tem pessoas que ficam específicas de uma área e se aprofundam ali e fazem com que, inclusive, vire uma tendência. E eu acredito que a poesia, quando você consegue se encaixar e você consegue ver que a forma com que você se expressa naquilo está fazendo alguma mudança significativa no mundo, então mostra que você já alcançou o seu objetivo. Porque quando falamos de objetivo, Luiz, inclusive poético, né, sobre estarmos ali mostrando a arte, fazendo sarau, convidando as pessoas para se expressarem, e acaba fazendo com que isso, com o decorrer do tempo, torne-se algo ainda mais comum na vida das pessoas. Porque tem pessoas que não sabem nem, inclusive, o que é uma roda poética. E eu já vi pessoas que, quando experimentaram pela primeira vez, se apaixonaram, encontraram a poesia ou o estilo poético que se identificavam e, com o decorrer do tempo, acabavam consumindo, cara. Seja uma poesia mais política, porque isso existe, seja algo mais regional, né, algo que é congênere ali. Então, temos que ver, cara. Tem coisas endêmicas, por exemplo, de Portugal, que se eu estivesse convivendo no Brasil, eu nunca iria experimentar. Um exemplo bem claro é o seu Instagram, quando você posta suas poesias, quando você faz também entrevistas com outros poetas. E isso é interessante, porque vemos que cada um ali tem a sua vertente, tem a sua parte de fala, né? Isso que é interessante da poesia. Ou seja, poesia e música também têm esta dimensão de agrupar as pessoas, não é? De juntar as pessoas, de criar comunidade. Com certeza. E é interessante porque o ser humano, ele é um ser social, né? E a comunidade, quando ela consegue ter essa sincretização por meio da fala, é algo bonito. Porque existe a demagogia do mundo, né, que as pessoas falam, e existe a escrita literária, que, quando bem trabalhada, consegue, de fato, trazer algo positivo para as pessoas. Porque as palavras, elas têm poder. Minha mãe sempre falava isso para mim: filho, palavra tem poder. E hoje em dia, estando nessa área onde eu posso saber que o que eu falo pode ocasionar de uma maneira positiva ou negativa da vida de uma pessoa, me dá uma responsabilidade. Por isso que a gente volta sempre a essa área da responsabilidade artística e do conceito do que é fazer arte. Exato, nós também temos uma frase que é: a cantiga era uma arma. Não? A cantiga era uma arma? A cantiga era uma arma. Que é o nome de um documentário sobre o papel da música de intervenção em Portugal. Também, lá está, também mostra como a palavra tem poder e como a música, sobretudo, temos o caso do Ari dos Santos, um poeta, mas que escrevia sobretudo letras de canções, porque ele considerava que através das canções poderia chegar a um público mais amplo e a sua mensagem poderia chegar a um público mais amplo do que simplesmente obras de poesia, porque estamos a falar de uma época em que a grande parte do povo era analfabeto, talvez algum desinteresse também pela leitura e falta de acesso a essa própria leitura, e a música que tocava nas rádios era uma forma de chegar a mais pessoas.
não é? E a poesia aliada à música também tem esse poder. Com certeza. Vais lançar em breve o álbum Fases e Frases. Conta-nos tudo sobre este projeto. Cara, ali na plateia está meu CEO, né, que é da produtora a qual faço parte. E já tem uns 2 aninhos, né? Uns 2 aninhos, 1 aninho que temos em mente. Atualmente tem 4 músicas gravadas, ainda faltam umas 4. Né? Mas a gente não estamos com pressa, até mesmo porque aquela frase, né, a pressa é inimiga da perfeição. Ele sempre fala isso para mim, ó, passo por passo, com calma. Quando chegar, você vai ver que você conseguiu alcançar ali seu objetivo. E o objetivo que temos buscado com esse álbum é trazer essa nova fase minha, porque durante muitos anos, Luiz, eu estive dividido entre o Rian, o eu pessoal, a pessoa que sente, que observa o mundo e sofre com ele. E existe o Musashi, que seria o meu lado artístico, né, meu lado musical, o lado onde eu colocava toda a minha confiança, né, o meu eu ali, de uma maneira onde eu não me sentisse envergonhado. E hoje em dia, cara, depois de muito tempo sofrendo nessas transições, né, eu consegui finalmente ligar os dois, reconciliar, né, entre mim mesmo. E com a música com essas músicas que eu trouxe no álbum, é o meu lado eu filosófico, né, porque eu gosto muito de fazer ensaios, gosto de cantarolar e também documentar sobre o mundo, né? E eu estou conseguindo, inclusive agora, traduzir isso na música, né? Enxutar, como eu falei, a filosofia na arte. Porque, por exemplo, antigamente eu escrevia muitos aforismos meus, só que, entretanto, eu sentia que como é que eu vou conseguir traduzir isso para uma parte minha que eu sei que tem mais amplitude, né, para alcançar as pessoas. Foi aí que eu comecei a trabalhar muito, a lapidar muito, e muito para conseguir concatenar, para conseguir deixar ali mais lacônico as palavras. Hoje em dia eu alcancei isso. Então, Fases e Frases, família, vai ser essa transição, onde as pessoas viram meus projetos, que são muito bons, gosto muito, só que, entretanto, ali era muito o eu poético, muito o eu sentido, o eu que sangrava. E nesse álbum eu já trouxe de uma maneira diferente, onde eu consegui fechar os ferimentos e falar sobre eles de uma ótica, né, de afastamento um pouco até clínico, né, de falar da dor sem necessariamente ter que senti-la no recôndito ali na sua alma. Então, vai vir, família, com certeza. Exato, ficamos aqui à espera. Tem que ser. Gostava agora de falar um pouco sobre esta relação entre quem compõe, quem escreve o poema e quem o canta. Por exemplo, vários artistas começam ou iniciam a sua carreira cantando letras ou músicas que não foram feitas por si, de outros autores. Depois há aqueles que compõem e que escrevem as suas próprias músicas. Temos também aqueles que escrevem para outros. Portanto, será que ao cantarmos ou músicas, poemas de outros, será que se perde um bocado dessa intimidade, essa relação de intimidade com o poema, com a alma da própria música? Como é que tu pensas esta questão? Se você parar para analisar a poesia, isso eu estava até comentando com um amigo meu escritor esses dias, né, o Isaac. Estávamos falando sobre justamente isso, que a poesia ela não pode ser fechada, né? O poeta ou o escritor em si não pode simplesmente escrever algo e deixar aquele algo tão mastigado que pareça que o ouvinte ou o leitor ele já tenha que ter uma linha já totalmente certa do que é aquilo. Eu acho que a poesia, Luiz, o interessante da poesia é justamente isso, é de alguém ler ela ou cantar, né, ela e poder interpretar da sua maneira. Porque, às vezes, você pode ler um poema e eu posso ler esse mesmo poema, só que a nossa tonalidade de voz, por exemplo, pode ser diferente e pode traduzir de uma maneira diferente. Então, quando nós cantamos coisas que é do outro, quando pegamos algo que é do outro de uma maneira que não seja plágio, que não seja você se apropriando da arte da pessoa, eu acho que é interessante. E, na verdade, eu até incentivo, porque de qualquer forma é a arte que está ali. Não importa se é um intérprete, porque até mesmo interpretar é sugestiva a arte, né? Você tem que saber interpretar. Não adianta você achar que qualquer um pode fazer.
interpretar também é, de certa forma, criar, não é? Com certeza, com Exato, certeza. acrescentar alguma coisa àquilo que já está feito. Exatamente. O sentido da poesia é tornar-se indissociável da música, ou há espaço para a poesia continuar a assegurar uma esfera artística independente? Será que a poesia vai ser consumida pela música ou continuaremos a ter poetas e músicos? Na verdade, a poesia ela vai ser ainda mais valorizada. Porque, um exemplo, isso é até algo que eu estava pensando esses tempos, sobre a IA, né? Hoje, sabemos que a IA consegue fazer um quadro que, vamos ser sinceros, né? Se analisarmos, um ser humano não consegue. Um ser humano que não tem aptidão para aquilo não consegue. Só que, por mais que ela faça perfeitamente, o artista em si, que faz também aquela arte, ele talvez seja ainda mais valorizado por justamente ter essa desvalorização no mercado, né? Vai se tornar um em muitos que conseguem fazer simplesmente fazendo prompts. E a poesia é a mesma coisa, porque, como eu te falei, é o bruto, é o eu bruto. O José Ortega, por exemplo, ele fala sobre ação direta, né? Que numa sociedade civilizada, quando nós não conseguimos resolver algo por meio da educação, o primitivismo, ele volta, nosso eu primitivo volta à tona, que é o quê? Que é por meio da violência, coisa do gênero. E a poesia, ela é o eu primitivo que está ainda vivo nessa atualidade e que ainda vai viver. Porque, por exemplo, por mais que a música hoje consiga mover milhões de pessoas no streaming, né, consiga ter canais aí que bombam vários artistas, o eu poético, quando nós analisarmos, não nesse lado global, mas no lado nacional, no lado regional, vemos que existem pessoas ali em específicas áreas que movem aquele local. Um exemplo bem claro desse é um poeta que é do Recife, ele já não está mais vivo, não está mais entre nós. Entretanto, ele era considerado, por muitos, um bêbado, porque ele ficava na rua, bebia muito, ficava embriagado. Entretanto, as pessoas, os turistas, sempre passavam na praça durante determinado horário para ouvir ele falar. Porque ele cantava, ele fazia poesia urbana, né, falando sobre a realidade da vida dele, da vida das pessoas que ele observava. Então, eu acho isso ainda mais belo, cara, porque fugimos do lado mundial, streaming, tecnológico. Vamos para um lado mais urbano, mais carnal, né, mais palpável. Exato. Com certeza. Muito bem. Chegamos então assim ao fim desta ronda de questões e vamos passar agora à ronda de poemas. De poemas? Portanto, exato, vamos entrar aqui num bate-bola de poemas. Portanto, podes começar. Olha, eu trouxe alguns poemas, inclusive falando sobre aquilo de diferenciação poética. Eu tentei fazer eu separei aqui alguns poemas que trazem anáforas, né, aforismos, e também poemas que são mais, não vou dizer didáticos, mas mais imagéticos, né? Porque o bom da poesia, pessoal, é isso, é você conseguir transformar, seja uma cena sobre um quadro, sobre uma paisagem, ou seja, sobre um sentimento, e fazer com que a pessoa consiga traduzir aquilo na mente dela, né, de uma maneira que ela se sinta ali dentro daquele quadro, daquela arte. Então, essa primeira poesia que eu vou trazer para vocês se chama O Pescador Solitário, né? Ela, inclusive, eu escrevi quando eu morava perto de um cais, perto ali de Santos, lá em Lisboa, e eu lembro que certa vez eu fui para lá para escrever e eu vi 2 pescadores, cara, eles pescando ali e tal, e eu comecei a pensar, falei, pô, que bonita essa cena, né? E aí foi que eu fiz esse poema. Vou mostrar aqui para vocês, né, em primeira mão, O Pescador Solitário. Posso? Claro. O Pescador Solitário. Mapeador de um mar tão pouco conhecido, ancorado próximo a um cais, o Cais dos Famintos, sendo um artista, um herói, um amigo, conhecedor da arte da pesca, provedor daqueles que vivem dela. Solitário, solitude. Salitre no mar, marinado desde a juventude. Um rei dos mares, um Robin Hood. Um historiador que por muitos é só um contador de histórias. Eu não acredito nisso.
solitário, solitude. O rei dos mares, o Robin Hood. O pescador e suas virtudes. Esse se chama o pescador solitário. E é esse o interessante, família. Você criar uma história, você fazer um enredo, né? Então, a poesia ela não é somente palavras bonitas, que eu já ouvi pessoas falando isso, são palavras... qualquer um consegue fazer. Qualquer um consegue fazer, mas qualquer um consegue fazer de uma maneira que você se sinta ali, de uma maneira que você explique até mesmo sobre a vida de um terceiro que você nem sabe quem é. É essa a força da poesia. Exatamente. Então, o poema que eu vou ler chama-se Céu. Isto são poemas que eu escrevi para serem musicados, por isso pertinentes para estarem aqui. O céu, nublamente, a minha alma chove. O teu sol ardente já não me comove. Cada vez mais eu suplico pelo verão. O calor alaga o teu, mas afaga o meu coração. Crio com proporção, imito a velha norma. É que só com choro se transforma o mau tempo em solução. Se caem chuvas, é triste. Quando os evito persiste a mesma dor que existe quando chove por aqui. Só escorrendo é que se cala a chuva que nos embala. Mas eu não adormeci. Se eu soubesse o que perdi, já andava aí à procura. Nessa vida que eu vivi, a minha vida futura. Vejo a lua, brilhará. Se a chuva já me satura, que céu me abrigará. Retalio que o presente, se na lama que me prende se junta outra aflição. Já não sei o que pretende a telha que nos defende neste amargo turbilhão. Se é privar-nos da enchente, se é chover o coração. Muito obrigado. Esse poema aqui, ele se chama Traços, né? Dói muito não ser amado. Da dor do parto, eu parto. Cortaram-me o umbilical e os laços, mas não os traços. Fruto do acaso, pequeno e frágil. Feito da dor, do não recíproco amor, concebido apenas para ser odiado. Pela falha de outros, cresce ao ouvir que é falho. Dói muito não ser amado. Traços. O próximo poema chama-se Vida. É que a vida não passa disto, não passa visto, não passa visto, e eu já nem sequer se eu existo sei. É que a vida não passa disto, não posso ser visto, não posso ver isso, e nem sequer te avistei. Por isso nem arrisquei. Desiste. Então desisto. Se estavas longe, eu distei, olhei para ti e disse-te: Ei, é que a vida não passa disto, não passa visto, não passa-te visto, e eu já nem sei se insista ou se me deixa abalar por coisas tão mundanas. É assim que tu me enganas, afasto-te, engasto-te, arrasto-te comigo por essas angústias ufanas, intempéries humanas que eu atravesso todas as semanas. É que a vida não passa disto, não posso ser visto, não posso ver isso, e eu já nem sei se insista ou se me deixe, ou se deixei de crer em mim. Eu sinto que se aproxima o fim disto tudo, e se eu não mudo será assim. Oh, não, isso é uma péssima solução. E se eu tivesse mais coragem? Aí era certo, a vida guinava-me os sonhos como numa ultrapassagem. Muito obrigado. O nome desse poema é O Amor e o Poeta. Certas palavras cortam como facas, e a ausência delas também podem nos ferir. Mastigar e engolir, e lentamente no estômago da solidão nos digerir. De antigos amores eu já provei vários sabores, e senti também todas as dores que o próprio amor pode dar. E o meu eu? Bom, ele não é doce como antigamente ou gentil como antigamente. E se hoje eu uso mais a mente, é que o passado é tão presente que dá até medo de amar. Mas não é o que dizem? Ser poeta é ser emocionado. Se esse for o caso, então, eu acho que é hora desse bom poeta aqui se aposentar. Afinal,
De amor eu não morro, mas viver de desilusões, isso sim pode nos matar. O amor e o poeta. Próximo poema chama-se Todo. Quando o todo emerge do seu fundamento, na unidade diverge cada elemento, e assim nasceu o mundo que eu deito a teus pés, frágil e fecundo, tal e qual como tu és. Cruza-me os braços por cima do peito, gosto de ti assim desse jeito, submisso e contrafeito, afeito aos meus traços, cruel e imperfeito, como teus encantos laços. Agora que os dias retardam carícias, acordo agonias com estranhas malícias, mas tens-me sempre a teu lado, embora eu tenha mesmo de partir. Sabes que eu tenho navegado, sem saber bem por onde ir. Sou quem se apodera, pregando aos demais que os dias de espera são menos reais e a cólera aquecendo o coração e o frio arrefecendo o meu. Será que um dia a salvação iluminará aquele que se perdeu? Detenho a vida, pergunto a Deus se estar de partida levantar aos céus este ser sem rumo nem norte que a noite consome a cada instante, este cadáver tolhido pela morte que o tempo venceu triunfante. Acordo, é tarde, tardei e não vi que por ser covarde então tudo perdi e nada jamais tornará a ser como seria se eu não fosse tão mesquinho. Faz-me falta a poesia para apagar o meu caminho. Perco-me no escuro, encontro-me aí onde me procuro, onde me perdi e já nem sei se um dia torno a casa, quanto mais se poderei voltar a ser a chama inflamada que abrasa o corpo gelado dessa mulher. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente vai fazer uma batida aí, que eu quero ver você já. Você tá muito bom, cara. Você na sua tonalidade já dá pra ver que dá pra meter em uma música, meu velho. Já sabe, né, Chuminho? Aí, ó. Olha, o nome desse poema aqui, Luiz, se chama Paredes. Quebrado por dentro, me sinto. Alguém aí está ouvindo? Grito. Mas as paredes repelem a dor que sinto. Buracos no peito e não foram de tiro. Do lixo, tiro o meu antigo eu, jogado por antigos eus ao longo do tempo que a vida me deu. E no jogo de mato morro, me fala, quantos de mim já morreu? Quantas vezes olhei no espelho e negligenciei ao dizer que não sou eu, um perdedor, um fracassado, preguiçoso, quer culpar alguém, culpe a si mesmo, e não os outros, nem mesmo Deus. Paredes. Muito bom. Próximo poema chama-se Cansada. Tudo o que achava adequado esvoaçou como um punhado de rasquilho leve e vacilante, buscando esse lugar distante que os homens julgaram alcançar. Mas era ainda outro lugar que em sonhos docemente me surgia, e quanto mais ele se me escondia, mais eu jurava habitá-lo, como a luz sagrada de um halo que a meus olhos se revela, e por cintila me interpela, cobrindo-me de ti. Sufocarão os poros sublicíssimos então, e a alma parca retumbará etérea nos recantos profundos da miséria, onde todas as coisas se fundirão. Muito obrigado. Mais um, então? Vamos a isso? Olha, esse daqui se chama... Cadê o danado? Se chama Sonhos. O cansaço do pensar, a enxaqueca e a mente cheia. Mentir ao dizer que estou bem, enquanto por dentro eu desmorono, sem ânimo, nem mesmo para ouvir. Por isso, coleciono chamadas perdidas. É difícil negar que deixei de viver. Prefiro deitar e cair no sono profundo, onde nos meus sonhos eu possa fugir, ao menos por um momento, desta triste e dura realidade. Sonhos. Próximo poema e último aqui da nossa ronda. Ok. Chama-se Sofrimento.
Faça este sofrimento, já só me resta a ironia, se nem mesmo a poesia pode sanar meu tormento. Escusarei qualquer alento, se houvesse amor, fruiria. O fulgor do meu intento parcamente me alumia. Quem me dera um pensamento, uma demanda ou um lamento, tudo em volta me angustia. Não quero novo alimento, se eu fosse apenas momento, fugazmente escaparia. Muito obrigado. Terminamos então assim... Sofrimento, exato. Terminamos então assim esta ronda de poemas. Agora, nós vamos abrir o microfone ao público. Portanto, quem tiver aí músicas que queira vir aqui à frente cantar, poemas que queira vir aqui dizer, estejam à vontade. E depois, a seguir, nós voltamos para ouvir aqui o nosso Musashi cantar uma música. Portanto, não saiam daí, até já. Boa tarde. Eu venho trazer aqui um poema sobre o que a poesia é ou pode ser e chama-se Missão ou Naturalidade Poética. A poesia está cheia de palavras que preenchem o vazio, como desafio nelas se imiscuindo. Tagarela o verso dito de lapela ou algibeira que denuncia o mundo e pelo caminho ateia a fogueira consumidora dos impuros. Ó fala de tanto poder, ó mensagem inaudível até doer, ó doce de tão rompível perder, que ganhas tu na rima hoje destruída e amanhã branca, fiel, insubmissa, finalmente reconstruída. Obrigado. Olá, boa tarde. Este poema chama-se Eclipse. Olho sobre um horizonte distante e nos meus dedos esta inquietude. Mergulho sobre o vasto que me rodeia e entre a sede da história que anseia e revelar na imensidão dos sentimentos e não procurar quaisquer argumentos que possam ser capazes de findar o que o coração ousa e não revelar. Persigo memórias de vidas esquecidas nestas ruas desgastadas e antigas. Mergulho lentamente na sombra da noite, na plenitude da singularidade da hora. Mas na minha espera a tua demora. Inclino-me, eclipsado pelo teu amor, entorpecido pela saudade. Minha amada, serás sempre a verdade que escondo sob a cicatriz da dor. Trago também um segundo poema, que neste caso chama-se Música pela Noite Dentro. Não me conforma a sonolência que me impede de sentir todas as coisas do universo. A totalidade desta senciência leva-me a ser e a perseguir a ordem emocional de cada verso, onde canto, interiormente, e imagino como seria a música da minha existência alternativa. Pode ser que neste presente sempre alcance a emoção básica que faz da alma viva. Obrigado. Gostei, viu? Já pedi para ele mandar já. Manda lá para dar uma lida. Muito bem. Então,
vamos terminar assim esta 8ª sessão do ciclo Poesia em Debate, fazer aqui as despedidas para depois ouvirmos a música do Musashi. Sem problema. Portanto, muito obrigado mais uma vez ao público por estarem aqui presentes, muito obrigado pela vossa presença, muito obrigado a quem veio aqui declamar os seus poemas aqui à frente, muito obrigado também. Está tudo bem. Obrigado. Aqui. Está tudo bem, ok. Obrigado também à FNAC por acolher esta sessão. E dizer também que obrigado também ao Musashi, é isso, obrigado pela tua presença. Eu que agradeço. Foi muito rica esta sessão, discutimos bastantes temas. Com certeza. Portanto, muito obrigado. Eu agradeço ao Luiz, né? Luiz, a gente já se conhece já há mais de um ano, inclusive, Exato. né? Luiz aí foi o caçador, chegou ali em mim, pô, gostei desse negócio, vamos fazer uma coisinha junto. Falei, pô, vamos. E hoje em dia a gente está aqui cada vez mais, né, trabalhando junto, né, para fazer a arte se proliferar ainda mais, né? Obrigado, pessoal, também do audiovisual. Obrigado a todo mundo aqui que está participando, meus amigos que vieram aqui também apreciar esse momento maravilhoso, né? E, Luiz, o que você está fazendo aqui, cara, é muito interessante porque sonhos, quando nós falamos de sonhos e objetivos, quando ele é objetivo, ele sai desse lado onírico para o lado objetivo, ele consegue, de fato, ter ali uma atitude, né, na vida. E obrigado por você ter me dado essa oportunidade, porque isso é um objetivo. Isso aqui é um sonho de uma criança de 11 anos, que hoje em dia, com 24 anos, está aqui e está podendo demonstrar isso de uma maneira expressiva, né? Então, muito obrigado, amigo. Muito obrigado a vocês também, pessoal. Obrigado, Will. Agradeço. Vamos então... Então, antes de mais, muito obrigado. Só dizer então que a próxima sessão deste ciclo, a 9ª sessão, será no dia 11 de julho, a partir das 19 horas, e será sobre poesia e tradução, com os poetas Francisco Luís e Sandra Santos. Portanto, conto convosco. E, sem mais demoras, vamos então ouvir aqui vamos que vamos. O Musashi para terminar em beleza esta sessão. Só precisa desse mic aí, Luiz. Não fode com o mic, não. Não faz mal. Claro, sem problemas. Deixa eu me pôr aqui. Não, só pequenininho, pô. Devagarzinho aqui a gente consegue. Bom, família, antes de mais nada, antes do DJ ali soltar esse som, vou falar um pouquinho dele para vocês. O nome dessa música é Caminhos, né? E justamente, Luiz, essa música ela foi criada, antes de mais nada, como poesia. É uma junção ali de poemas. O showman aqui é prova disso, porque quando eu estava gravando, ele ainda falou, ó, você está pegando letra de outros sons seus aí. Eu falei, não, isso aqui é poesias que você está achando coisa errada. E hoje, né, tendo essa música lançada, é uma realização muito grande, porque eu consegui expressar essa nova fase minha, né? Essa fase onde eu consigo transformar ali, em meio de versos filosóficos, versos que são mais complexos, que não somente fala do amor, mas que consegue traduzir esse amor com várias camadas, né? Fazer essa dissertação dele. Então, por favor, DJ, solta esse som aí pra gente. E esse silêncio assim, família, é aquele na hora do momento de fazer assim, ó. Tem que ser, pô, tem que ser. Que aí é o momento que já dá um frio na barriga, que o artista olha assim e fala, meu Deus. Yeah. É desse jeito, pessoal. FNAC 2026. Musashi RB. Vem comigo assim, ó. Raivas, traumas, com o tempo ando adquirindo, afogado no mar de falhas, cada dia um novo delírio. O sol, colírio, acima de nós há brilho. Quem tenta fazer sombra vai levar tiro. A vida, um livro, são quantos capítulos? Depende do autor e também do seu destino. História em quadrinhos, gibis, tudo na mesma instante. Tudo no mesmo instante, no fogo, queimados. Na vida é um fato. Dói ter tato, andar aos cacos, pé e mão machucados. Cobram de mim tempo sim, cobram de mim afeto sim. Amigos, família, querem que eu fique perto, é sério. Confesso fui cego em tiroteio de cegos. O vencedor seria curado e a ironia é que hoje enxergo. Mas tempo ruim passou, mas não vou me descuidar. Flagrante tá guardado, mas sempre pronto pra...
cê sabe como é que é. Era filho de quem? Fulano de quem? Chama a família, mas o que foi embora e eu sei. É loucura, é que da ponte pra cá a vida é dura. E eu peço, pai, paz, por favor nos dá, Jó. Todo no mundo difícil, mas com fé o muro cai. No mundo de sátira, ser bom é dádiva, porque aqui até serpente aprende a falar. Assassinei, matei minha pior versão. Fiz um homicídio do meu próprio inimigo. E eu sigo sempre assim, independente de tudo, ainda não é meu fim, né? Em suma, assumo, com tanto tempo eu sofri, mas quanto tempo eu chorei, mas mesmo assim ainda tô aqui. Por isso o tempo ruim passou, mas não vou me descuidar. Flagrante. É isso, família. Caminhos desse jeito. Essa música aqui, inclusive, Luiz, permite se eu soltar mais um som? Porque assim, quando a gente tava falando de poesia, vou fazer esse contraste aqui de uma maneira prática pro pessoal observar o porquê a poesia é interessante. Meu DJ, se incomoda e botar uma música aí que se chama Baile, mas nós vamos ver. Porque assim, ó, eu não sei dançar, mas nós vamos tentar bailar um pouquinho aqui. E é o seguinte, quando falamos de poesia, família, não é somente aquela profundidade que faz a pessoa sentir o choro do poeta e chorar com o poeta. Poesia também é coisa leve, é falar sobre a vida, falar sobre uma pessoa linda, bela, e sentir aquela leveza fazendo com que você também flutue, né? Então poderia lançar Baile pra gente? Desse jeito. Essa música aqui eu gosto muito porque, pronto, né? Eu gosto de dançar, por mais que eu não saiba, eu tento. O nome dessa música é Baile. E é mais ou menos assim, ó. Vem comigo, ó. A noite ela cola num baile, fica à vontade. No salão ela mostra que sabe, rebola nessa vibe. A noite ela cola num baile, ela cola. No salão, bebê, vem comigo assim, ó. Desse jeito, ó. Ela é golpista, mas eu também. Mas se eu cair no golpe dela, o que é que tem? Com essa lábia de artista, de corpo esculpida, de noite ou de dia, se veste bem. Você sabe, né? Vou falar baixinho. Essa noite é suave, se divertir. E desce devagar, e solta devagar. E nesse reggaeton, me ensina a dançar. O clima esquentando, o corpo vibrando, derramando, a batida tocando, todo mundo louco, bebendo e amando. Sua mãe tá preocupada, bebê. Hoje você volta tarde. Você volta. Pois quando a luz apaga, O que acontece? ai, nós brinca de verdade. Vem! A noite ela cola num baile, ela cola Fica à vontade. desse jeito. Salão, ela mostra que sabe. Rebola. Nessa vibe. Vem comigo, ó. A noite ela cola num baile, fica à vontade. No salão, bebê. Desse jeito, ó. Vem comigo, ó. Veja a sintonia. Sente essa batida? Minha mão na sua cintura. Aumenta a temperatura, ó. Essa gata é uma me leva a andar. Quando ela minha mente flutua. Ó Deus, ó do Olimpo, eu te quero seminua. No fogo da paixão, deixa que consuma. E solta o uísque mais caro. Toma a dose, se envolve. Só uma dose. Tá tudo, só dormir que não pode. Agora, ó, pra finalizar, mais uma vezinha assim, ó. Pra fechar daquela melhor forma. Vocês que conhecem a música, canta comigo assim, então, ó. Vem! A noite ela cola num baile, fica à vontade. No salão, vem o quê? Eita! A noite ela cola num baile, Fica à vontade. no salão ela mostra que sabe, rebola nessa vibe. Tamo junto, Fanac! Dessa melhor forma. Muito obrigado. Obrigado, Luiz. Obrigado a vocês que estiveram aqui essa noite presenciando esse momento maravilhoso. E é isso. Muita força, axé, um amém. E é desse jeito. Tamo junto, família!